Como aplicar a palavra de Deus na prática na tua vida? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu já quero que você anote um versículo bíblico. Um profeta chamado Oséias, inspirado por Deus, ele escreve assim: Deus fala através do profeta: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então a primeira resposta de como aplicar a palavra de Deus na prática na tua vida é conhecendo a palavra de Deus. Não tem como você praticar algo que você não conheça. E como que eu vou praticar, conhecer a palavra de Deus? No seu dia a dia, de forma prática. E eu queria convidar você para, junto comigo aqui, abrir sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, quando o rei Josafá recebe uma notícia de que um exército contrário, grande exército contrário, vem contra Israel para acabar com tudo. Ele tem muito medo. E olha só o que a Bíblia diz. 2 Crônicas 23. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá teve medo. Na sua tradução aí talvez esteja, ao invés de estar escrito alarmado, está escrito Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Aqui está alarmado e decidiu consultar o Senhor. Ou seja, no momento prático da minha vida, num contexto político, num contexto de guerra que estava acontecendo na vida de Josafá, ele vai viver a palavra de Deus na prática. Então a primeira coisa é conhecer a palavra de Deus e decidir praticar a palavra de Deus. Josafá decidiu praticar a palavra de Deus. Como? Orando a esse Deus. E aí, no versículo 5, a Bíblia diz o seguinte, que Josafá se levantou e ele faz uma oração que eu queria que você refletisse aqui junto comigo. Diz assim: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. O que Josafá fez no início da oração? Ele exalta a Deus. Então, em meio ao medo, em meio ao alarme, em meio à situação de uma notícia ruim, talvez você recebeu aí no seu dia a dia, você recebeu uma notícia ruim, você pode orar ao Senhor, primeiro, já dizendo para Ele: Tu és o meu Deus, um Deus em quem eu confio, um Deus que estás nos céus, ou seja, que está vivo, um Deus que tens domínio sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Então a primeira atitude de Josafá na prática, colocando a palavra de Deus em prática, é essa. Logo depois ele diz assim: Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. O que Josafá está fazendo em oração? Ele está relembrando as promessas de Deus. Construíram um templo e todas as vezes que algo de ruim viesse sobre o povo, convite para o povo era se colocar na presença de Deus diante desse templo e levar a Ele toda a situação e clamar a Ele em meio à angústia, e com certeza essa angústia será ouvida pelo Senhor e Ele fará algo. Foi o que Josafá fez. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Nosso Deus, não irás tu julgá-los, ó nosso Deus? O Senhor não irá julgar essa situação? É isso que ele está dizendo aqui. Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Josafá não sabia o que fazer. Josafá estava com medo, alarmado, estava diante de um exército imenso, mas mesmo assim, ele decide buscar o Senhor em oração, exaltando o nome de Deus. Essa palavra Deus me deu quando a minha filha nasceu. Quando a minha filha nasceu, ela vai direto para a UTI. Eu sonhava em ser pai da Betina desde 2018. Em 2022 ela nasceu e vai direto para a UTI.
No momento que ela vai pra UTI, na qual ela não respirou no nascimento dela, eu não sabia o que fazer. Eu e Bruna vimos ela toda cheia de acessos na UTI e eu fui pro quarto orar. Antes do médico vir falar comigo, eu estava alarmado, eu estava com medo. Assim como Josafá. E aí, essa palavra eu estava com ela dentro de mim. Deus já tinha falado comigo que eu iria enfrentar uma batalha na minha vida. E foi o que aconteceu com Josafá e aconteceu comigo. E quando eu vou no quarto, Deus me lembra dessa passagem. Qual foi a palavra que eu te dei antes desse dia, antes dessa batalha? Foi exatamente a situação que eu li aqui para vocês. E a resposta de Deus para a oração de Josafá foi a mesma para mim e para minha esposa, no momento que a gente estava sem saber o que fazer. Vocês não precisam lutar essa batalha. Tome suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará. Isso está escrito no versículo 17, 2 Crônicas 20, 17. Deus só me trouxe até aqui nesse vídeo para te dizer, essa batalha que você está passando não é sua, mas é dele. Confie nele, se apegue a ele, se envolva com Deus através da palavra, em oração, em jejum, busque a ele, porque certamente você vai ver o livramento que acontecerá aí na tua vida. E com certeza você vai testemunhar e engrandecer cada vez mais o nome do nosso Deus. Eu convido você para estar junto com a gente às 8 horas da manhã, de segunda a sexta, ao vivo, no @colanavideira, lá no Instagram, porque eu acredito muito no alimento diário, no maná diário, no pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Então, vem com a gente se alimentar da palavra de Deus, com certeza o teu espírito vai estar conectado com o de Deus, a sua alma vai se aquietar por conta dessa conexão e você vai reagir a todas as suas batalhas. Fica com Deus, Deus te abençoe, curte esse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder e até a próxima.